Pouca gente admite, mas o medo constante virou algo normal para muitos. E isso é perigoso. A maioria acorda, vive e dorme com o coração apertado, achando que esse peso faz parte da vida adulta. Só que aqui vai uma afirmação contra-intuitiva. Viver assim não é sinal de responsabilidade, é sinal de aprisionamento. Deus nunca planejou uma alma ansiosa, sem calma, carregando um fardo que rouba a inspiração e o alívio diário. E se eu te dissesse que o medo que te acompanha não é um aviso, mas uma mentira bem treinada? Talvez você ore, tenha fé, mas ainda assim sinta aquele frio no estômago que não vai embora. Isso acontece porque o medo não se vence apenas com força de vontade, mas com verdade aplicada. Existe uma cura que começa na mente, alcança o coração e devolve paz à alma. Quando a verdade certa entra, o medo perde a autoridade e Deus reassume o lugar que sempre foi dele. E o mais surpreendente, essa libertação é mais simples e mais próxima do que te fizeram acreditar. O medo constante quase nunca começa grande. Ele se infiltra devagar, como quem chega sem bater. No início é só uma reação natural, mas quando a mente não encontra calma, vira moradia fixa no coração. Traumas antigos, inseguranças mal resolvidas e a sensação de que tudo precisa estar sob controle alimentam esse ciclo. A alma vai se acostumando com o alerta ligado o tempo todo, como se o perigo fosse permanente. E sem perceber, a pessoa passa a viver distante do alívio que Deus deseja oferecer. Há quem acorde já cansado, não pelo corpo, mas pela mente cheia de si. E se algo der errado, e se eu falhar, e se perder o que amo, pronto, o medo assume o volante. Pensamentos repetitivos criam trilhos mentais e a mente passa a correr sempre na mesma direção. Nessa hora, a calma some, a inspiração se esconde e a alma entra em modo de sobrevivência. O curioso é que quase nada disso está acontecendo de verdade, mas parece real demais. Veja um exemplo simples. A pessoa evita tentar algo novo por receio de errar e se frustrar. Ela não falha porque tentou, falha porque nunca tentou, e isso gera mais medo ainda. Esse padrão vai se reforçando até virar identidade. Eu sou assim mesmo. Mas Deus nunca projetou a alma humana para viver aprisionada nesse estado mental. E é aí que surge uma pergunta incômoda. Quem, afinal, está contando essa história dentro da sua mente? O medo não grita verdades, ele sussurra mentiras bem convincentes. Ele fala com uma voz conhecida, quase íntima, como se estivesse tentando proteger você. Você não vai conseguir, isso vai dar errado, é melhor nem tentar, soa familiar, não é? Essas frases vão se repetindo até parecerem fatos, quando na verdade são apenas suposições. E pouco a pouco, a alma começa a confundir cautela com prisão, perdendo a calma interior. O problema é que o medo sempre exagera o cenário negativo e ignora qualquer possibilidade de cura. Ele pega um risco pequeno e o transforma em catástrofe, como um filme que só passa tragédias. Quando a mente aceita essa narrativa, o coração se fecha e a fé enfraquece. Deus passa a ser visto como distante, enquanto o medo se apresenta como realista. Mas perceba, o medo nunca oferece alívio, apenas mais controle e mais tensão. Um exemplo comum é quando alguém deixa de se relacionar por medo de se machucar de novo. A experiência passada vira sentença eterna, e a pessoa se isola achando que está se protegendo. Só que na prática está apenas reforçando uma mentira que rouba a inspiração e a esperança. A verdade é que mentiras não se desfazem sozinhas, elas precisam ser confrontadas. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. O que acontece quando essas mentiras começam a afetar decisões, fé e relacionamentos? Quando o medo se torna constante, ele começa a cobrar um preço alto, especialmente nas decisões diárias. A pessoa passa a escolher não pelo que acredita, mas pelo que evita, e isso muda tudo. Decisões simples viram dilemas enormes, e oportunidades claras são descartadas por insegurança. A calma dá lugar à dúvida, e a alma vive num eterno "depois eu vejo". Com o tempo, até a confiança em Deus vai sendo deixada em segundo plano, quase sem perceber. Na fé, o medo cria uma distorção sutil. A pessoa ainda crê, mas não descansa. Ela ora, mas continua tentando controlar tudo, como se Deus precisasse de ajuda. Isso gera cansaço espiritual, porque a alma não foi feita para carregar esse peso sozinha. O resultado é uma fé enfraquecida, sem alívio, sem inspiração, baseada mais no receio do que na confiança. E onde o medo governa, a sensação de cura parece sempre distante. Nos relacionamentos, o impacto é igualmente profundo e silencioso. O medo de rejeição afasta, o medo de conflito cala, o medo de perder faz controlar demais. A pessoa se fecha,
cria barreiras emocionais e acaba vivendo conexões rasas. Ironicamente, tentando se proteger, ela se sente cada vez mais sozinha. E essa solidão abre espaço para uma pergunta essencial: existe uma verdade que é capaz de confrontar e expulsar esse medo da raiz? A verdade bíblica começa desmontando uma ideia muito comum. Deus não governa pela ameaça, mas pelo amor. O medo diz: se algo sair do controle, tudo acaba, enquanto Deus afirma: eu continuo no controle. Quando essa verdade entra na mente, algo muda por dentro, quase como um suspiro de alívio da alma. A palavra mostra que o medo não vem de Deus, e isso por si só já traz uma calma profunda. Onde a verdade se estabelece, o medo perde força e a inspiração volta a respirar. A Bíblia não ignora o medo humano, mas ensina como enfrentá-lo com confiança. Textos como "não temas" não são frases motivacionais vazias, são convites à segurança espiritual. É como se Deus dissesse: olhe menos para o tamanho do problema e mais para quem caminha com você. Essa mudança de foco não elimina desafios, mas muda completamente a forma de enfrentá-los. A cura começa quando a alma troca a lente do medo pela lente da verdade. Na prática, isso acontece quando a pessoa decide alimentar a mente com a palavra todos os dias. Ler um salmo pela manhã, meditar em provérbios antes de dormir ou repetir promessas em voz alta ajuda muito. Não é mágica, é constância, como quem fortalece um músculo esquecido. Aos poucos, a verdade cria raízes e o medo já não encontra tanto espaço para mentir. E quando essa verdade se torna diária, surge algo ainda mais poderoso: um novo jeito de viver, livre do medo. Viver livre do medo não é um evento único, é uma decisão renovada todos os dias. Não acontece de uma vez, como num passe de mágica, mas num processo silencioso e consistente. A fé se fortalece quando a pessoa escolhe confiar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Esse movimento diário traz calma à mente e ensina a alma a descansar. É aí que o medo começa a perder espaço, não por força humana, mas por dependência espiritual. Um passo prático é criar o hábito da oração constante, simples e honesta. Não precisa de palavras bonitas, basta conversar com Deus como quem fala com um amigo próximo. Ao acordar, entregar o dia. Ao sentir ansiedade, parar por um minuto e respirar fundo. Essa pausa consciente já gera alívio e ajuda a mente a sair do piloto automático do medo. Com o tempo, a oração deixa de ser socorro e vira sustentação diária. Outro ponto essencial é a renovação da mente, escolhendo bem o que você consome. Diminuir notícias que geram tensão, evitar comparações excessivas e investir em leituras edificantes faz diferença. Livros como Salmos, Provérbios ou até conteúdos que inspirem fé e propósito fortalecem o interior. Confiar em Deus também é aprender a soltar o controle, mesmo quando dá aquele frio na barriga. E quando essa prática se torna rotina, a alma começa a experimentar uma liberdade que pede para ser vivida até o fim. Agora iremos orar com o Senhor para aplacar nossa aflição. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Senhor, eu me coloco diante de ti, trazendo o medo que tem me acompanhado diariamente. Às vezes sinto como se estivesse cercado por sombras e ameaças que não consigo explicar. Mas hoje escolho lembrar que tu és a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Pai amado, sei que o medo tenta me convencer de que estou sozinho, vulnerável e sem saída. Mas tua palavra afirma que tu estás comigo em todos os momentos. Ensina meu coração a confiar nessa verdade, mesmo quando meus sentimentos dizem o contrário. Espírito Santo, entra nas áreas da minha alma que foram feridas pelo medo. Traz cura às memórias que me paralisam, aos pensamentos que me assustam e às expectativas negativas que carreguei por tanto tempo. Inunda-me com a tua coragem. Senhor, quebra toda a raiz de medo que se instalou em mim. Medo do futuro, medo do fracasso, medo da perda, medo de não ser suficiente. Liberta-me dessas prisões emocionais e espirituais. Mostra-me que não preciso controlar o que pertence a ti. Guia meus passos e afirma meus pés na rocha que é Cristo. Que eu não viva mais reagindo ao medo, mas caminhando em confiança. Que a tua presença seja meu escudo e minha segurança. Eu te peço, Pai, que meus pensamentos sejam renovados, que toda imaginação de desastre seja destruída e substituída pela verdade da tua proteção. Ensina-me a enxergar a vida com os olhos da fé. Sela meu coração com a certeza de que nenhum mal é maior do que o teu poder. Que a paz que vem de ti ocupe todos os espaços antes dominados pelo medo. Obrigado porque tu já me cobres com tua mão poderosa. Em ti eu descanso, seguro e confiante.
Amém. Depois de tudo isso, a pergunta não é mais se o medo existe, mas quem está no comando da sua vida. Você vai continuar alimentando pensamentos que roubam sua calma ou vai aplicar de forma prática a verdade que liberta a alma? O que mudaria hoje se você decidisse confiar mais em Deus do que nas vozes internas que só geram tensão? Que atitude simples você pode tomar agora? Uma oração sincera, uma entrega real, uma escolha diferente para iniciar esse processo de cura. O medo perde força quando a fé vira ação e a inspiração se renova quando você decide sair do lugar. Não guarde esse conhecimento apenas como informação, transforme-o em prática diária. Observe seus pensamentos, confronte as mentiras e escolha descansar em Deus, mesmo quando não for fácil. A liberdade começa quando você decide não negociar mais sua paz. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e fortalecendo sua fé e compartilhe com amigos e familiares que precisam de uma palavra amiga. Aqui, você não aprende apenas a entender o medo, mas a viver com mais calma, alívio e propósito.